uma atribuição que eu acho que muitas pessoas, engenheiros, arquitetos, vão passar um dia, né? Que é você gerir uma obra, que é você tocar a linha de produção de uma obra. Porque o engenheiro de produção é aquele cara que dá dinamismo ao canteiro, aquele cara que conecta as programações, é aquele cara que acompanha as programações, né? E depender do poste de uma obra, né? E até trazendo um pouco do meu exemplo, a gente, por exemplo, estava fazendo uma torre aí em Salvador, né? No Mundo Plaza. E são 2 torres imensas, 34 andares, diversos serviços acontecendo ao mesmo tempo. E o engenheiro de produção tinha a função, de fato, de estar ali coordenando e conectando para que aquelas programações acontecessem, né? Então, é bem legal e é uma atribuição muito importante e todo mundo acha assim, que grande parte dos nossos colegas vão passar um dia. Então, assim, de fato, a pessoa tem que trazer dinamismo para o canteiro. O engenheiro de produção, acho que na veia, na essência, o cara tem que acelerar. Tem que manter o padrão de produção da sua obra, mas lógico que não esquecendo dos outros fatores, como segurança, qualidade. Isso aí, uma coisa não exclui a outra, né, Gabi? Então, é isso. Eu acho que é uma atribuição de cara que eu vejo que a pessoa tem que ter para ser um bom engenheiro de produção. Concordo. Gênero, número e grau. Que legal, vai ser bem bacana assim também, até para a gente trazer experiências aqui, né, nossas, inclusive, para a gente poder incorporar esse momento. Mas eu acho que quando a gente fala em requisitos, eu faço uma sugestão aqui da gente ir em 2 esferas. A primeira é a gente fazer os requisitos do profissional em si, ou seja, o que a pessoa precisa ter para ser de fato um engenheiro de produção que vai atender às expectativas. Então, e depois a gente traz um pouco para a visão do negócio, da empresa, associada àquela dinâmica do dia a dia. Então, vou seguir um pouco nessa linha aqui e para a gente começar a falar, poxa, o que o engenheiro, né? O engenheiro que eu trago aqui, mas engenheira, né, o profissional que está nessa frente, eu acho que tem algumas características que precisam ser inerentes a quem está nessa função de gerenciar o canteiro, sabe? Eu acho que precisam ser desenvolvidas porque elas são totalmente indispensáveis para que o resultado ele aconteça. Aí eu vou citar umas aqui de cara. Eu já digo a questão da comunicação. Então, o engenheiro de produção, ele está o tempo todo se comunicando, seja com sua equipe de produção, seja com as equipes de serviço, seja para eliminar as restrições, porque também é o seguinte, os problemas que dá na obra, quem leva a primeira porrada é sempre ali o engenheiro do campo. É sempre o engenheiro de campo. Que está de frente. Então, inclusive, assim, ele começar a ter aquela visão gerencial de antecipar alguns problemas. Então, a comunicação é muito importante. A gente sabe que na engenharia também as coisas elas não necessariamente acontecem de uma forma linear, uma coisa impacta na outra, que tem que tomar uma atitude ali, uma tomada de decisão, às vezes ali no momento. Então, a forma de você verbalizar isso é importante. Então, comunicação eu destaco aqui. Liderança, eu também acho indispensável, porque você precisa engajar, né? E se fosse para citar outra, eu acho que proatividade. Eu elencaria essas 3 como requisitos básicos para o engenheiro de produção. Acho que comunicação, liderança e proatividade. Vamos destrinchar um pouco esses tópicos, Wagner, esses aspectos comportamentais. O que você vê aí assim, como fundamental para o profissional que está na ponta? Cara, você traz um aspecto comportamental muito importante, que é a liderança. Acho que a relação líder-liderado tem que ser uma relação muito transparente, que acaba acontecendo que a construção civil é feita por pessoas. Então, o dinamismo das pessoas, você conseguir passar a sua mensagem para que o cara consiga te entender e coloque aquele serviço para frente, vamos dizer, é de fundamental importância. Então, uma comunicação eficaz, clara, se dá através quando você tem uma boa liderança com as pessoas, quando as pessoas te respeitam como líder. Né? Então, é um aspecto comportamental importantíssimo. Nós trabalhamos com diferentes pessoas que têm níveis educacionais diferentes, então isso também é um desafio para a nossa profissão. A gente tem que saber lidar com isso, saber encarar isso de uma forma proativa e tentar resgatar do outro que precisa e trazer a objetividade como ponto-chave, Gato. Um bom engenheiro de produção é aquele cara que conecta o serviço, dá velocidade ao serviço, mas também garante a qualidade e a segurança. Não tem dissociação. Nenhuma. Então, assim, tem que realmente isso tudo muito junto. Então, o cara tem que ter... E você trouxe uma expressão muito legal, que é eliminar restrições. Eu acho que o cara, o tempo todo, ele está pensando em como eliminar restrições para que o canteiro dele seja mais produtivo. Né? Trazendo o meu exemplo das obras que eu fiz dentro da Odebrecht. Pô, eu ficava o tempo todo no canteiro analisando a quantidade de viagens que o cremalheira subia,
se o cara estava subindo um pouco muito tempo, lógico, dentro da segurança devida, porque eu queria que minha logística acontecesse dentro da torre de uma forma mais rápida, que os materiais subissem, que chegassem nas frentes de serviço, tinham as equipes pré-determinadas para atacar aqueles serviços. Né? Você fazia toda a programação e logística do canteiro, qual era o material que subia primeiro, qual era o material que subia segundo. Então, você administra as prioridades muito bem, sabe, cara? Então, quando você administra as prioridades muito bem, quando você elimina restrições, você traz performance para o processo. Isso é fato. Então, um bom engenheiro de produção tem que ter essa anteninha ligada para essa questão de fazer as coisas acontecerem e ganhar essa velocidade aí que é necessária. A gente sabe que as obras têm prazo, né? Porra. E eu vejo uma outra característica, Gabi, assim, muito importante, é a resiliência, cara. Tem que ter resiliência. O cara, o engenheiro de produção que está na linha, é foda, desculpa aqui, pessoal, a expressão, mas é difícil, é quente, o ambiente é nervoso, é zoado no contexto, e o cara vivencia tudo aquilo, tem que tomar decisões rápidas, decisões que impactem custo, decisões que impactem prazo, mas é isso. A Constituição Civil, ninguém diz que é fácil. É de fato difícil, mas o bom é que nós somos as pessoas que lideram esse processo. E as grandes responsabilidades são as pessoas que realmente estão mais preparadas para fazer acontecer. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a resiliência, ponta do casco aí, resistência, lógico, tomando as decisões, conectando e eliminando restrições. Eu acho que o engenheiro de produção tem muito sucesso se ele pegar essas características e implementar na prática. Pô, perfeito, verdade. Resiliência é um ponto importantíssimo. O engenheiro de produção é aquele que você vê com a bota suja, com a roupa toda suja, porque choveu, e ele tem que ir lá, ele tá no rádio o tempo inteiro, ou então ele tá ali na frente para mostrar para a equipe dele que ele não vai sair dali, e por isso o serviço não pode parar, e por isso que todo mundo tem que abraçar a causa. E assim, trazendo um pouco até desses aspectos comportamentais que a gente falou aqui, né, e trazendo umas visões para as pessoas, eu acho que como você começar a evoluir sua comunicação, né? Eu acho que a comunicação, ela precisa sempre ir numa linha de objetividade. Então, assim, eu vejo que o engenheiro que ele está no campo, ele precisa ter muita clareza do que ele delega, do que ele de fato tá propondo ali. Por quê? Porque ele precisa que aquela comunicação dele vire ação. Então, tem que ser uma comunicação muito voltada para que, de fato, ela se transforme em uma meta, né? Em um direcionamento. Então, a objetividade na comunicação é muito importante. Eu acho isso também. Objetividade, é sensacional. Pois é. Na questão da liderança, eu acho que a descentralização planejada, a gente sempre traz isso aqui, né? Inclusive você defende muito essa pauta, porque a descentralização planejada é uma forma de você ganhar abraços, né? Eu acho que isso também, no engenheiro de produção, ele tem que ter um time de trabalho, né, Wagner? Eu acho que a descentralização planejada é uma formação de uma unidade. A descentralização é sensacional, Gabi. Vamos dizer assim, esse método de ataque, né? É um plano de ação muito bem definido. Pô, qualquer pessoa que vai tocar um projeto, ele precisa entender como ele vai resolver aquele projeto. Então, ele precisa estabelecer quais são as prioridades de ataque, ele precisa entender como é que vai funcionar o sistema dele de gestão. Né? Então, tem uma prática muito interessante que é a descentralização planejada. Você traz o conceito de dono do negócio, o ponto central da questão, tá? Você descentraliza criando donos de negócio, e aí eu falo para qualquer nível hierárquico de gestão. Não, muitas vezes as pessoas falam, pô, isso só existe em nível empresarial. Não, existe dentro do seu canteiro, cara. Se você tem, por exemplo, encarregado de alvenaria, você tem encarregado de pintura que flutua ali em torno de você, você pode muito bem dizer, pô, eu quero pegar aquele encarregado de alvenaria e transformar ele no responsável de tal área e criar o seu sistema de descentralização planejada, onde a regra do jogo vai ser o sentimento de dono do negócio, onde você cria um pacto com o cara. Início e término de serviço, acompanhando devida qualidade, e você traz parâmetros para a sua análise, né? Então, isso é uma excelente ferramenta de gestão, até para a administração dos empreiteiros. Você tem muita gente que trabalha, que flutua em torno de você, que são empreiteiros, que você precisa realizar medição, que você precisa realizar pagamento. Então, a partir do momento que você cria esses critérios, cria essas rotinas operacionais, através de um conceito de descentralização planejada, onde você cria vários centros e cria donos para aquilo, você consegue ter performance. Se você começa a criar vários mini donos de negócio, você começa a diminuir o espectro de ataque do cara. Então, é fato que a descentralização planejada, você segmentar isso vai te trazer resultados. Mas, lógico que planejada. Você não está delegando, você vai estar acompanhando a evolução, o dia a dia previsto e realizado. Então, você tá fazendo aí os dois lados, está descentralizando e está planejando. Então, eu acho que é uma excelente dica aí para a galera, né? Excelente dica. Com certeza.
E assim, trazendo até o que você falou, isso está associado até a uns fatores que trazem a motivação para o trabalho do funcionário na ponta. Eu acho que é legal a gente trazer aqui, porque quando a gente fala de centralização planejada, a gente não está trazendo somente que você vai delegar para quem é um encarregado ou é uma média liderança. Às vezes, se você tem uma estrutura menor de trabalho, né, você trabalha com reforma, sua equipe é mais enxuta, ou então você só tem uma equipe, mas você sabe que você tem outras frentes de trabalho, naquela hora você só tem uma equipe. Você precisa eleger alguém para ser um ponto focal. Então, a dica é essa. Assim. Agora, saiba que ele está sendo eleito para ser o ponto focal, qual é a responsável, como o Wagner falou, planejado. Qual é a responsabilidade dele, o que você vai cobrar dele e a periodicidade que vocês vão conversar sobre tomada de decisão e melhoria no processo, né? E assim, uma dica aí para você melhorar a motivação do seu funcionário, né? Tem 3 dicas muito básicas assim e que realmente funcionam. A primeira é de fato você reduzir as incertezas e a variabilidade em torno do trabalho do membro da sua equipe. Ou seja, olha, você precisa fazer isso porque aquilo ali você precisa, vamos colocar aqui uma questão, fazer uma estrutura metálica, uma cobertura, estrutura metálica. Olha, a gente vai precisar fazer hoje toda a parte da estrutura metálica, a gente precisa acabar toda a parte das tesouras, o material está ali, atrasou porque eu já verifiquei, mas vai chegar em tal hora. Ou seja, se você traz a demanda, retirando as incertezas, retirando a variabilidade do que pode ser, você se antecipando a isso, eu acredito que você já traz para o cara uma segurança para ele executar o trabalho. Então você ganha ponto aí. Outra coisa é reconhecer o trabalho do seu funcionário. Então, assim, é muito importante o feedback positivo também em relação ao andamento do serviço. Olha, tá bom, você pactou uma meta, a galera tá trabalhando, a galera tá colocando ali, de fato, o trabalho para acontecer. Cara, elogie, sabe, verbalize, externe isso, porque isso é importante, volta também em forma de produtividade. E o terceiro é envolver um funcionário o porquê as decisões estão sendo tomadas no nível estratégico, ou seja, o objetivo da empresa qual é, o seu objetivo como engenheiro qual é. Então, assim, olha, o meu modelo de gestão, porque, de novo, o reflexo da produção é o reflexo da gestão do engenheiro de produção. Então, o ritmo da obra, quem dá é o engenheiro da ponta, o engenheiro de campo, o engenheiro de produção, você chame como quiser. Então, assim, o ritmo da obra quem dá é ele. Então, a partir do momento que você verbaliza que, olha, meu direcionamento é esse, né? Eu atuo dessa forma, eu sou engenheiro que a gente vai buscar aqui o prazo ser seguido, tem essa rigorosidade sim no acompanhamento do serviço, mas também tem um reconhecimento. Isso aí traz satisfação para os funcionários. Acreditem sim, o funcionário compra a briga e ele cai para dentro e assim, pô, é legal demais. Eu acho que aí surge, inclusive, laços dentro da construção civil que eles são muito icônicos, né? Acho que todo mundo tem. Você pode listar alguns, ou eu também tenho alguns aqui que já me vem em mente direto, que são pessoas encarregados ou membros da equipe que compraram a briga, sabe? Estão ali, compram a briga junto com você, criam um laço de amizade, inclusive. E assim, aí você... Pô, Gabi, uma dica bem legal, pegando o gancho que você tá puxando. Um bom líder, um bom engenheiro de produção é aquele cara que ele é o último a desistir, cara. Ele não pode desistir que a programação não vai acontecer. Porque como ele é o líder, espelha o reflexo do líder, da equipe, então ele é o cara que tem que, vai acontecer, lógico, ele tem que avaliar todas as condições, avaliar as condições de segurança, né? Tudo tem que ser feito da melhor forma possível, mas ele é o cara que não pode desistir nunca. E isso ele vai colocar para o seu encarregado, vai colocar para a sua equipe, para aquela primeira camada que está em volta dele ali, que foi descentralizado de forma planejada, e aquelas pessoas também vão ser as últimas a desistirem. Então, eu acho que o bom líder de produção tem que ter isso. É resiliência, é perfil, é difícil. Eu não estou aqui, é uma situação realmente complicada de trabalho, você realmente tem uma rotina muito forte, né, muito intensa, de até fisicamente falando mesmo. Então, são perfis de trabalho, mas assim, é possível e as principais características que você tem que ter é essa. Mas é muito legal, né? Você vê o campo acontecendo, cara, é sensacional. Você tá concretando uma laje, né? Você começa a armação, a forma da laje, aí você vem com a armação da laje, você vê o concreto da laje, e as coisas acontecendo e dando forma, e você é o cara da linha, você é o responsável direto. É o arquiteto desenhando ali, moldando a sua estrutura. Então, assim, tem esses benefícios também. Com certeza. E isso é muito legal, né? Essa satisfação de você ver a obra mudar de cara todos os dias
e assim, com objetivo e com metas de desafio. Paulo, hoje a gente tem que concretar a laje inteira. Caraca. A gente tem que... É muito legal. E assim, já trazendo um pouco, eu acho que a gente pincelamos aqui um pouco das habilidades e as competências do profissional, né? Pessoa mesmo, o que ele tem que carregar dentro dele. Mas outras coisas também que eu acho que são fundamentais quando a gente fala de requisitos para um engenheiro de ponta, um engenheiro de campo de produção, eu acho que também está muito associado com a questão dos objetivos da organização. E, assim, a sua ação, e aí isso é muito legal, porque a sua ação ela tem que estar muito alinhada com os objetivos da organização. Então, eu acho que outra função do engenheiro de campo, de produção, é ele entender a liderança, ou se ele é o dono do negócio e também é um engenheiro de produção, ele garantir que ele está passando para a linha, para o canteiro, o objetivo estratégico que ele vende para o cliente lá.